Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o principal elemento que uma pessoa deve levar em conta na hora de interpretar o sonho, que é a empatia. E o que vem a ser a empatia? Empatia é você se colocar no lugar do próximo, é você sentir a dor do próximo. Você não pode confundir com telepatia. Não é ler a mente do próximo, não é isso. Vai muito mais além do que isso. É você sentir o que o seu próximo está sentindo. É você tentar se colocar no lugar dele, você analisar as hipóteses e possibilidades que o levaram a estar naquelas condições e de todo modo o teu espírito se entregar àquela condição que ele se encontra no presente e o que ele pode estar sentindo naquele momento, o que ele sente naquele momento. E a como você desenvolver isso, tudo ele vem com a prática. Eu vou contar a minha história para vocês. Quando eu era criança, eu sempre convivi muito com meu avô. Meu avô era uma pessoa muito alta, grande, cabelos grisalhos. Ele tinha um problema nos pés, ele tinha o que antigamente chamavam de lepra, hoje é a hanseníase e é bem tratável, só que antigamente era muito mais complicado, então ele vivia nos postinhos de saúde, pegando as pomadas, faixas, gases, e enfaixava aquele pé, e ele andava, em razão disso, muito devagar na rua, e ele sempre conviveu com isso, mas ele era uma pessoa muito alegre. Ele sempre estava de bem com a vida. E eu, desde criança, eu vivi muito com meu avô. E o ponto que eu quero chegar para vocês é que ele morava na frente da praça e ali na praça havia um mendigo. Eu lembro, esse mendigo até as crianças chamavam de pica-fumo, e ele chamava essa pessoa pelo nome, ele chamava de Toninho. E vira e mexe esse Toninho ia pedir comida para ele, roupa, coberta. E meu avô, ele não era rico. Meu avô, ele tinha condições assim, bem simples de vida. Meu avô nunca negou. Meu avô dava o casaco que ele estava usando para essa pessoa. E eu vi aquilo. E criança, 6, 7 anos, eu começava a analisar, mas comigo mesmo, quieto, por que aquela pessoa ficou naquela condição de morar em rua, de não ter ninguém. Eu lembro que as outras crianças mexiam muito com ele, às vezes tacavam pedra e ele sempre... Eu lembro que esse Toninho, Pica-Fumo, ele sempre estava com pedra no bolso também, que ele usava para atacar nas crianças, se proteger, então tinham muito medo dele. E ele sempre conversava com meu avô. E nisso, eu quieto ali, eu sempre me perguntava quais as possibilidades que levam uma pessoa a ficar naquele estado. O que aconteceu na vida dele? E várias possibilidades, e na minha cabeça eu montava os meus esquemas do que poderia ter acontecido, bebida, mesmo criança, do meu jeito ali, com as informações que eu tinha, com a mente bem limitada que eu tinha na época. Então brigou com o pai, brigou com a mãe dele, foi expulso de casa, às vezes casou, não deu certo e foi morar na rua, a bebida alcoólica levou ele àquele estado. E eu fui crescendo e ele sempre continuava na praça e eu fui devagar colhendo as informações, mas eu não falava isso para ninguém. Eu pegava, perguntava para um, perguntava para outro e guardava as informações. E devagar eu fui montando a história dele. Eu estou dando um exemplo para vocês só, nós já vamos chegar aqui nesse ponto de empatia, interpretação dos sonhos. E aí com o tempo eu fui descobrir que aquele Toninho, ele era de uma família para cima de Sorocaba. A família dele era bem de vida e realmente por causa das drogas e do alcoolismo, ele acabou ficando naquele estado. Ele era um jovem normal, acho que ele andava de moto até, mas acabou-se a vida levando ele para aquele estado ali. E depois, mais tarde, ele sumiu. Depois eu fui perguntar para algumas pessoas. A família veio buscar ele, ele recebeu tratamento num, numa clínica de tratamento também lá para a região de cima de Sorocaba. A última informação que eu tive dele é que ele estava trabalhando numa empresa de ônibus. Ele tinha parado de beber, ele estava morando numa casa, tudo, ele tinha saído daquela condição. Enfim,
Várias hipóteses que eu imaginei acabou ali se confirmando do que eu, tipo, na minha mente de criança ali, supus, tá? Era bebida, se afastou da família, era bem de vida. Só que assim, isso é um exercício prático, tá? Nós estamos falando com relação, por exemplo, aos moradores de rua. Na cabeça, você pode montar vários esquemas para ver a hipótese que aquela pessoa pode ter chegado ali. Só que a empatia verdadeira, ela vai mais além do que isso. Não é só você ficar na prática de informações ou de supor como a pessoa chegou ali. É você realmente tentar vivenciar o que a pessoa vivenciou e o que ela sente hoje em razão de tudo o que aconteceu. É, no caso do Toninho, vamos pegar de exemplo, por que ela começou a beber? Será que o pai era muito rígido com ele? Ou será que ele teve algum problema psicológico na escola? Enfim, é você, de corpo e alma, se colocar no local, no lugar daquela pessoa e tentar ver com os olhos dele por que ele tomou aquelas atitudes. E, no estado que ele estava atual, tentar sentir as dores que ele sentia, principalmente no emocional. Será que às vezes quando ele pedia um prato de comer, era só para matar a fome do corpo físico? Ou ele queria um pouco de atenção também? Será que ele não queria alguém para conversar às vezes? Será que quando ele ia pedir uma roupa velha, um tênis, um calçado usado, não era mais do que o calçado que ele precisava, mas simplesmente um pouquinho de carinho que ele queria na vida dele? Todos nós precisamos de atenção, todos nós precisamos de carinho, todos nós às vezes se achegamos a outras pessoas esperando uma palavra a mais dela, algo que sacia nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Isso é empatia, é você ir mais além do que possibilidades, probabilidades e da sua razão. Ah, ele bebia porque era vagabundo. Não, por quê? Porque o que levou ele a beber? O que levou ele a se afastar da realidade? Todo mundo erra. Aquela passagem da Bíblia em que Jesus fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É isso que ele quis dizer. Quem somos nós para julgar se nós caímos em falhas, em erros todos os dias, a todo minuto, a toda hora? Empatia é você pegar o teu espírito e colocar no lugar do espírito daquela pessoa que está vivendo um momento difícil, um momento emocional complicado. E é você sentir por ela o que ela está sentindo. É muito na moda hoje falar, precisa ter mais empatia, os cursos, você precisa desenvolver a empatia. Só que a empatia você consegue desenvolver pela prática, ela começa, qualquer sentimento realmente você pode começar a desenvolver pela prática, mas ele vai além do modismo. Antes de existir essa palavra empatia, muitas pessoas tinham e nem sabiam o que era isso, mas é simplesmente o fato de você ter um bom coração, de você se colocar realmente no lugar do próximo. Voltando, o que isso tem a ver com os nossos sonhos? Quando, quando é nós que sonhamos, quando os sonhos são nossos, até é mais fácil de interpretar, porque nós temos os conhecimentos guardados. Eu sei que isso significa X para mim, ou aquilo significa Y para mim, mas com relação às pessoas, claro que você vai ter que ter um hábito de leitura, de conhecimento próprio, principalmente com relação a símbolos arquétipos. Mas como eu digo sempre para vocês, não adianta você pegar livros ou revistas com analogismo e símbolos prontos, não dá certo. Isso diferencia de país para país, de estado para estado, de região para região. O que um símbolo pode ser para um povo, isso para outro povo pode ser diferente. Então tudo tem que ser levado em conta. Mas o principal elemento na hora de interpretar o sonho é a empatia. É você se colocar no lugar daquela pessoa. Quando você escutar ou ler o sonho da pessoa, você olhar pelos olhos da pessoa o que ela estava olhando, a narrativa que estava acontecendo ali naquele sonho, tá? Então, aqui é a pessoa do sonho. E esse círculo é o sonho dela, tá? Na hora de interpretar um sonho, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa e os olhos da pessoa têm que ser os seus olhos.
Você tem que se colocar e ver por ela todos os fatos que estavam acontecendo ali à volta, tá? Principalmente as sensações que ela teve, os sentimentos que ela vivenciou. Assim é a maneira mais correta de interpretar um sonho, você se colocar no lugar dela. Por isso que eu falei para vocês, o principal elemento na hora de interpretar um sonho é a empatia. Muitas pessoas me perguntam, por causa do grupo Interpretação dos Sonhos, qual que é o segredo? Qual livro você lê? O que você consulta? É o conhecimento do espírito humano. É você se colocar no lugar do próximo. Esse é o principal, tá? No momento em que você faz isso e realmente quer ajudar, tudo se move na direção de você receber os recursos necessários para você ajudar o próximo. Mas o principal é esse, tá? Esse é o vídeo de hoje sobre empatia. Aos poucos estamos dando dicas e conselhos de como interpretar o seu sonho e mais tarde de como você interpretar o sonho de outras pessoas, principalmente depois dos seus filhos e netos, você tentar ajudar a compreender um pouco a mente humana. Só que o principal que eu quero que vocês entendam é você sentir a dor do próximo na hora de interpretar esse sonho, tá? Você se colocar e ver pelos olhos da pessoa que teve o sonho o que se passou ali naquele momento. Principal elemento, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like ou o dislike, tá bom? Gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, tá? Porque assim fica mais fácil do YouTube distribuir ele quando é colocado na ferramenta de busca a outras pessoas que se interessam também pelo tema, tá bom? Toda a descrição do vídeo eu deixo o link do grupo ali, Interpretação dos Sonhos, se vocês quiserem, tá? Fazer parte da página também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe, tenham bons sonhos e tchau!